Segundo o AR de 2024, apenas 30% das empresas familiares sobrevivem à segunda geração e somente 5% à terceira. Isso é uma realidade e como vê o futuro. A gente tem uma frase que a gente usa aqui na Trato, que a gente fala que a primeira geração constrói, a segunda desfruta e a terceira vende. Provavelmente você já ouviu isso em algum lugar. Quantas histórias de negócios rurais que eram grandes fazendas, grandes negócios, e hoje é só história, é só lembrança, ou é um monte de sitinho pequenininho, né, de 16 parentes, né, os primos, os tios que já venderam, o que comprou do outro, já virou outra coisa, aquele fazendão já era, né? Então sim, isso é real. E sobre o futuro, aí vem uma coisa muito importante. É muito difícil e é muito duro que alguém tenha a intenção de decidir a vida das outras pessoas. Então, quando os pais olham para os filhos e falam, vou construir isso aqui para você, ele nem nasceu ainda, ou ele acabou de nascer e você já colocou, isso aqui vai ser para proteger a segurança do meu filho pro resto da vida. Eu vou dar tudo que ele puder ter e vou deixar ele numa situação maravilhosa para que ele estude na melhor escola, que ele tenha uma vida maravilhosa e que lá na frente ele assuma isso daqui que eu criei e ele será muito feliz. O problema é que ao longo da vida ele também terá suas próprias escolhas. Ele também poderá ter outras vocações que não seja para a vida no campo. E aí é onde a gente sente muito sofrimento de famílias, de filhos que simplesmente não têm vocação para a vida no campo. E a turma empurra a goela abaixo o trabalho nesse negócio. E aí até a forma de fazer é muito complicada, porque assim como eu digo em outras situações, o cara tem que ser preparado para ser um empresário rural, o dono de uma empresa que é uma fazenda. Se isso acontecer, ele pode ter qualquer outra vocação, trabalhar em qualquer outro lugar e ainda assim ser dono de uma fazenda. Quando a gente empurra o cara para ele morar numa fazenda, para ele ter uma rotina diária de trabalho na fazenda, para aprender de baixo, sofrer no chão do curral, para depois ele crescer, isso só vai fazer sentido se isso for para a vocação da vida dele, se ele é feliz fazendo isso. Se ele não for feliz fazendo isso, nada adiantará, porque ele vai fazer muitas vezes para suprir a expectativa dos pais, para retribuir o amor que os pais tiveram por ele, mas lá no fundo ele anulou a própria vontade da vocação que ele tem. Então esse é um ponto importantíssimo, que os pais entendam que se você espera que o seu filho vai dar continuidade no seu negócio agro, primeiro você tem que prepará-lo para ser um empresário do setor rural, o cara que é dono de uma fazenda. Essa é a premissa. Depois, se ele tem vocação, se ele ama, se ele gosta, se ele se sente bem trabalhando na fazenda, ele vai ter mais funções do dia a dia, na gerência, na questão operacional. Outras pessoas têm mais talento com a parte administrativa, montar um escritório, gerir os negócios de forma mais profissional. Então é encontrar o estilo deles dentro de um bom negócio. Se você tiver a oportunidade de ser sócio de uma boa empresa organizada, que a cada ano que passa fica mais rica, traz mais riqueza para você, que distribui dividendos, que paga a sua vida, e ainda te permite que você pode trabalhar em outro lugar caso você não goste de trabalhar aqui, por que eu não vou ser sócio dessa empresa? Então, a minha visão de futuro é que cada vez mais, para que haja sucessão familiar nas fazendas, primeiro, a gente tem que transformar as fazendas em empresas formais com processos, pessoas, estratégia, gestão profissional, e isso vai atrair a nova geração, e isso vai fazer com que a nova geração, mesmo que não tenha vocação para a lida da fazenda, tenha interesse em ser sócio daquele negócio. É isso aí o recado.